O assunto do vídeo de hoje é ciúme entre irmãos. Quem tem 2 ou mais filhos sabe bem que isso é uma situação complicada. Oi, Mônica! Tudo bem? Bem-vinda, obrigada pelo seu tempo. Gente, pra quem não sabe, tem que estar chegando agora aqui caindo de paraquedas, a Mônica é psicóloga, bastante especializada em crianças, tem um Instagram maravilhoso com muito conteúdo pra ajudar a gente na criação dos pequenos. E eu chamei a Mônica aqui pra gente falar sobre ciúmes, porque eu sofro muito com ciúmes aqui em casa, tá? Vocês não acham que é porque eu tenho um canal que na minha casa as coisas funcionam perfeitamente bem. Não, podem assistir meu Instagram que vocês vão ver. Mônica, por que Deus? Por que existe esse ciúmes entre irmãos? E por que sempre acontece o seguinte? Por exemplo, o Léo e Caio. O Léo tem certeza que o Caio é o favorito, certeza, e o Caio tem certeza que o Léo é o favorito. Ou seja, não é que gera ciúmes porque realmente eu trato um muito diferente do outro, porque senão um ia ter ciúmes de, né? Só um ia ter ciúmes de um, o outro não ia ter. Por que isso acontece? O que é isso? Bom, ainda bem que um reconhece que de repente o outro é preferido, porque não tá naquela posição de que eu sou o mais amado da minha mãe, não, né? Ele não tá nessa posição. Porque os dois, sempre o outro é o favorito. Sempre. Mas tudo começa com a chegada. Tudo começa com a chegada, né? O mais velho te encontrou de um jeito. Já o segundo te encontra de outro jeito, né? Então, quando o Léo nasce, ele encontra uma mãe que ainda tá aprendendo, encontra uma mãe que não tinha ideia do que era ficar acordada, encontra uma mãe que não tinha ideia do que é ter um bebê juntinho. Então, ele encontra uma mãe, às vezes, em um momento de muito despreparo e também em um momento do quê? De muito amor. Então, tudo começa nessa chegada. O segundo, ele já encontra a mãe diferente, ele já encontra uma mãe com mais experiência, né? Uma mãe que já sabe trocar fralda, né? Vamos imaginar isso, uma coisa que parece simples, mas que não é para uma mãe de primeira viagem. Para uma mãe já experiente, ela vai trocar fralda falando no telefone, falando com outra pessoa, percebe? Essa mãe já está em um outro momento. O que a criança não percebe, tanto o mais velho quanto o mais novo, é que a mãe não deixa de amar um para amar o outro, né? Na cabeça de quem está chegando, a mãe ama mais o primeiro. E na cabeça de quem já está, essa mãe vai amar esse que chegou. Para essa criança, isso é muito dividido, porque ela não percebe que, na verdade, na mãe, no pai, funciona como conexões. Sabe, quanto mais conexões, mais amor a gente tem. Não é nem sobre dividir ou sobre multiplicar. É sobre conexões diferentes. Então você tem uma conexão com o mais velho de um jeito e uma conexão com o mais novo de outro jeito. E é isso que eles não veem. Então quando eles olham, eles pensam assim, puxa, mas com o meu irmão mais velho, minha mãe fala diferente. Sim, porque a conexão é outra. Então é sobre conexões. O amor é enorme para os dois, mas a conexão ela é diferente, sim. Né? É só a gente pensar na gente. Vamos pensar. Pensa em você com seus pais. Era diferente do que eu era com seu irmão. Entendeu? Por quê? Porque é só a questão da conexão. Quanto mais filhos, mais conexões a gente vai fazer. Tem um pouco a ver com a questão da afinidade, porque eu vejo muita gente falar assim, a palavra afinidade. Ah, eu não tenho filho favorito, eu amo os meus 2 filhos da mesma forma, super entendo essa parte. O que diz assim mas eu tenho mais afinidade que um que com o outro. Afinidade seria um sinônimo de conexão, ou são coisas diferentes e também existe essa questão da afinidade? Eu acho que a gente pode colocar no mesmo saquinho, tá. Né? Então vamos imaginar ali um saquinho com o título conexão. Então pode ter afinidades ali diferentes, né? E aí você descreve dessa forma. Mas a afinidade tem a ver com preferências, né? Então, sei lá, de repente eu prefiro o colar amarelo com zigue-zague e o meu filho mais novo também. O mais velho prefere, de repente, um colar vermelho. Entende que a afinidade ela tem a ver com preferências similares. A conexão não. A conexão é quando a gente olha para alguém e a gente já sabe até o que a pessoa está falando. Sabe aquele encontro de olhar?
Isso é conexão que você tem com um filho e que tem com o outro. Se você estiver em uma multidão e o mais novo chorar, você reconhece, e todos eles estiverem chorando, você reconhece o choro do seu filho, porque aquela conexão, ela é com o seu filho, não com os outros. Entendeu? Então você sabe, por exemplo, quando um dos dois está de repente de manhã. Porque você tem conexões diferentes, você tem caminhos ali de se ligar a essa criança diferente. Então, na preferência, na afinidades, você tem preferências, né? Tá, a conexão, perfeito. Entendeu? Então, na conexão, a gente tem a ligação acontecendo de um lugar diferente, porque essa criança nos encontra também de um lugar diferente. Um exemplo, uma mãe com 5 filhos. Esse 5º filho, ele já está numa conexão diferente da do primeiro com essa mãe. De repente, ele é mais desgarrado do que todos os outros. Porque a conexão que essa mãe tem com esse filho é de uma experiência de 4 outros antes, que não faz ela se sentir tão insegura, por exemplo. Então, essa criança também não vai ser tão insegura, ela vai se desgarrar mais rápido. Entende? Então, a conexão, que é essa ligação que a gente tem, vai ser diferente com cada filho. Tá. E como lidar com os ciúmes? Porque agora a gente entendeu de que lugar vem esses ciúmes, né? Mas assim, ele existe, ele tá aqui, né? Na época a gente descobriu por que ele existe, que ele agora acabou. Continua a treta dos ciúmes. Como que a gente lida com isso? Que dica você dá? Alguma coisa pra gente tentar amenizar o clima? Então, eu acho que talvez a grande vilã da relação dos irmãos é a comparação. Sem perceber, por mais que você diga assim pra mim, não, mas eu não comparo meus filhos. Mas se a gente for lá dentro, cavar bastante, a gente vai achar... Mesmo em gestos, né? Sim, exato. Desde que eu não fale, você demonstra as comparações. E a comparação, ela é a grande vilã. Por quê? Vamos imaginar que você tem uma pera e você tem uma laranja. Então, quando você compara seu filho ao outro filho, você está pegando a metade da pera e encaixando na metade da laranja. Tá. Percebe que não junta. O formato não é o mesmo. Por quê? Porque a pera tem um jeito de ser e a laranja tem um jeito de ser. Então, quando você diz assim para o mais novo, olha lá, o seu irmão já está estudando. Aí esse mais novo pensa assim... Pois é, mas o meu irmão é o que gosta de estudar, eu sou aquele que não gosta, eu sou a laranja. Ixi, mas agora eu acho que a minha mãe só vai gostar de mim se eu for como o meu irmão. Isso vai gerando na criança uma inquietude muito grande, ela vai ficando muito desconfortável, porque ela vai tentar ser como o irmão, mas o que vai acontecer? Ela não vai conseguir. Aí vai vir desrespeito, vai vir brigas, né? Então, aquilo que você está pensando, que está juntando os irmãos, está distanciando, entendeu? Então, a grande vilã na relação dos irmãos é a comparação, porque ela gera distanciamento. Porque eu não vou conseguir ser como meu irmão, isso significa que eu não vou ser amada. Então, eu preciso, de alguma forma, romper com esse irmão, para que eu seja vista como eu sou, essa pera que eu sou ou a laranja que eu sou, e não a metade. Então é muito difícil para a criança estar nesse lugar de não ser inteira, que é o que acontece, ela não se sente inteira. E aí ela vai ter comportamentos cada vez mais desafiadores, porque ela não vai conseguir ser inteira. E quando a comparação parte deles? De eles mesmos olharem e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa, né? O meu mais novo olhar pro Léo e, obviamente, ver que o Léo joga futebol muito melhor que ele. E ele se comparar e se sentir pior por conta disso, ou porque o Léo tem mais amigos que ele. E o contrário, do Léo, às vezes, olhar pro meu mais novo, né, pro Caê, e ver que o Caê é muito mais expansivo nos lugares e ele não. Então, do Caê chegar no clube e ser chamado pelo nome e eles não lembrarem o nome do Léo, eles se compararem e você ficar vendo de fora que eles estão se comparando. Como é que isso também gera esses ciúmes e essa briga? Pode gerar, mas ainda assim a gente precisa cuidar do nosso movimento, porque pode ser que isso tenha ocorrido em algum momento e aí sim fez eles, opa, deixa eu olhar o que acontece aqui. Um exemplo, pode ser que em algum momento, muito lá atrás, você tenha dito assim, você reparou, pode ter falado pro seu esposo, você reparou que todo mundo sabe o nome do Caê e do Léo não? E ele ouviu
Então agora ele ganha um olhar, ele joga um olhar maior para isso. Então a gente precisa cuidar muito da gente. Mas vamos imaginar que seja só entre eles. Aí ok. Tá. Entendeu? Porque é assim, poxa, meu irmão joga futebol melhor do que eu. O que será que eu posso fazer para ter aquela habilidade que ele tem? Decidiu ser goleiro. Então, percebe? Eles vão achando saídas entre eles. Eu vou correr, vou ser goleiro. Ele vai achando saídas para estar naquele ambiente, para fazer parte. Então é uma construção positiva. Agora, o que é ruim é quando isso parte da gente. E aí cria rivalidade. Entendeu? Então, ela é uma vilã porque ela cria essa rivalidade entre eles e que partiu da gente sem a gente perceber. Ah, mas seu irmão é bom no futebol porque, na verdade, assim, olha, ele faz futebol todo dia, você faz uma vez na semana. Percebe? Isso cria uma rivalidade. E a nossa ideia agora é fazer o oposto. É comparar a criança a ela mesma. Puxa, Caetano, olha que legal, você percebeu que de repente você não é o atacante do time, mas você é o goleiro. Que legal isso. Você comparou ele a ele mesmo. Então ele ganha força, verdade. Agora eu consigo ver onde está a minha habilidade. Ou o Léo tirou C e agora tirou A. Então olhar para ele, filho, você percebeu que lá atrás o C tinha um significado, mas agora o A tem outro porque você se esforçou nesse período de tempo mais do que da outra vez. Você comparou ele lá atrás a ele no presente. Então ele tem uma referência do esforço, do processo, não do resultado. Lembra que a gente falou sobre isso em outro vídeo? Sobre a questão do resultado? É sobre isso. Então a comparação sobre a criança, né, sobre ela mesma, gera um olhar, um significado sobre o processo que ela tem ou teve para conquistar algo, ou para ser inteira. Então, se o meu irmão é expansivo e eu sou tímida, e de repente eu me esforço para ser mais expansiva, eu preciso ser comparada ao meu esforço. Não, ela ficou igual o irmão agora. Entendeu? Isso não funciona, mas tipo, filho, eu percebi que você foi lá, cumprimentou todo mundo na festa, que bacana isso. Na semana passada ou na festa passada você não fez assim, uau. Percebe? Você vai mostrando ali que ela teve uma melhora nesse sentido que partiu dela mesma, entendeu? Então é sempre nesse lugar. E isso vai acalmando internamente a criança e as disputas e as brigas vão diminuindo. Diminuem. Muito. Muito. Quase sempre. Olha aí, gente. Faz uma listinha aí de todos os momentos que as brigas acontecem. Nossa, eu vou... Comparação. Porque vou falar um negócio pra você. Aqui em casa o negócio é treta difícil. Mas a briga quase sempre acontece porque eles estão rivais. O horário de dividir não sei o quê. Tem muito isso. Ele ficou mais tempo do que eu, fez tal coisa, e eu não fiz, e não chegou a minha vez, e é sempre ele primeiro. Mas percebe nesse... escuta o que você falou. Gente, vamos relembrar o que a Shirley falou agora, ó. Ele fez tal coisa e eu não fiz. Ele ficou mais tempo no videogame do que eu. Pera tentando ser o quê? Laranja. Entendeu? Então, sem querer, a criança ela vai se colocando nesse lugar porque ela tá tentando ser para a mãe aquilo que ela vê que a mãe vê no outro de bom. Então ela entra nesse lugar da rivalidade e aí as brigas chegam, enfim. E a gente tem adultos, né, irmãos adultos que não se conversam, né? Então a gente vai cuidar dos nossos pequenos agora para eles não chegarem na fase adulta sem conseguir olhar nos olhos do irmão. Cruzes. Né? A gente cuida. Não dá pra nem imaginar algo assim. Deve ser bem difícil. Mônica, super obrigada. Adorei o tema. Tem vários vídeos da Mônica aqui no canal. Vamos gravar mais um ainda hoje. Então, quem quiser saber mais do conteúdo que a Mônica traz, super legal, pesquisa por Mônica aqui na lupinha que vai aparecer várias coisas. Super obrigada. Eu que Mônica. agradeço, Shirley. E, gente, um beijo. Até mais.